Fala galera, estamos começando mais um JohnnyCast e o meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Posso dizer que é um dos presentes que Deus me deu nessa caminhada. Tô muito feliz, o meu convidado é o Thiago Borges, Thiagão. Cara, obrigado por tu ter aceito o convite, cara. Tô muito feliz de verdade. Eu acho que esse encontro vai ser memorável. É uma coisa que a gente vai, por muitos anos, a gente vai assistir esse episódio e vai ser muito legal. Tô muito feliz que tu aceitou, cara. Que alegria, cara, que alegria. Boa noite, galera. Tô muito feliz de estar aqui com meu amigo, participando de mais um momento da vida dele, né? Esse momento muito especial aqui. E, cara, tô muito feliz, te agradeço por essa oportunidade, né? Cara. De a gente poder compartilhar alguma coisa da vida da gente e ser uma coisa descontraída também, né? Então, te agradeço mais uma vez, meu irmão. Cara, de coração, não tenho palavras para te agradecer. A gente já comentava sobre isso, né? Vamos fazer um podcast, vamos falar algumas coisas. Então, tô bem feliz também com esse projeto. A gente tá iniciando, né? E é um projeto que tava no coração de Deus e a gente tá começando. Se Deus quiser, vai ser bênção aí pra galera. A gente vai trazer muito conteúdo relevante aí. Sempre falando de Deus também, que é o principal, cara. Cara, mas fala um pouco de ti. Quem é o Thiago? Porque a gente conhece o Thiago Borges. Eu te conheci por Thiago Laidex. Até hoje ainda. Muito tempo, né? Eu falo pra Sabrina lá, é o Borges? Não, é o Laidex. Tá, mas é o Laidex ou Borges? Né? Então tem gente que te conhece por Borges. Eu não sei se tem um outro apelido. Eu acabei não pesquisando. Eu ia chamar tua irmã pra fazer umas pesquisas. Eu disse, eu vou chamar a Michelle pra ver. Vai que o Thiago tem uns apelidos que eu não sei. Mas sempre que eu falo de Thiago, o Thiago Borges. O Thiago Laidex. Não falo Thiago Borges. Não sei porque pegou o Laidex. O Laidex pegou por causa naquela época que a gente se conheceu. Eu trabalhava no supermercado. E naquele supermercado eu acabei conhecendo até a pessoa que te deu aula, até eu acho, de guitarra na época. Foi o Thiago, né? Uma coisa assim. Isso, ó. E dali a gente se conheceu. Daí o pessoal falava, o Thiago Laidex, porque eu trabalhava no supermercado. Era no supermercado, então era isso, né? Mas fala um pouco sobre o Thiago, cara. O Thiago Batero, o Thiago Borges, o Thiago Laidex. Tua história de vida, cara, pro pessoal te conhecer. Porque a gente, né, tem coisas que daqui a pouco até aqui eu não sei, né? Como a gente vai falar vários assuntos aqui, vou cortar essa parte. Mas fala um pouquinho sobre o Thiago. Quem é o Thiago? Sobre a tua história de vida, mano. Poxa, legal de tu perguntar isso, né? Geralmente alguém me conhece pelo Thiago Laidex, um dia ter trabalhado no supermercado, né? Pelo Thiago Borges, né? Ou o Thiago da igreja, enfim. Cara, minha vida começa... Eu fui criado dentro de uma igreja, né? Uhum. Meus pais moravam já numa igreja, minha mãe trabalhava dentro de uma igreja. Ela era zeladora da igreja na época. E a minha vida se inicia assim. Meus pais, eles não podiam ter filhos, né? E eles se conheceram em outro país, que foi no Uruguai. Meu pai é de lá. Caraca, mano. E dentro desse percurso, minha mãe teve problema de ter filho e tal. E nisso meu pai decidiu de vir pro Brasil, né? Uhum. E nesse caminho aí, eles aceitaram Jesus. E nesse período daí eles tiveram a minha irmã, né? E depois eu vim. Então, minha vida começou já numa trajetória, numa história de superação desde o início dos meus pais, né? Que massa. E nesse percurso, enfim, a gente conviveu na igreja, a gente participou por morar dentro de um pátio da igreja, então eu me criei nesse caminho aí, né? Que hoje faz parte da minha vida, não a igreja, mas ter uma vida com Cristo, né? Que é o principal. Que massa, mano. E a minha história de vida começa desse princípio, né? De que o principal de ter, né, uma gratidão da vida é saber que o criador dela é Cristo, né? Cara, que massa, cara. Tu falou Uruguai? Sim, meu pai veio de lá. Cara, que loucura. Então, por isso que às vezes eu perguntava a Michelle, mas a Michelle, tu também fala espanhol? Porque a Michelle sabe um monte. Não, minha irmã ou sabe, ela desenrola mais. Ou a Michelle enrola. Não, ela fala bem. Eu que dou uma enrolada. Uhum. Cara, porque eu acho muito tri quem fala assim, né? Tipo, o cara diz, barbado espanhol. Não, cara, tem umas palavras que... E outra, tu desenrolar um espanhol assim, tipo... Uma coisa é tu fazer um enroleixo, outra coisa é tu sair falando, sim, assim, né? Sim. Plum. Ela e minha mãe, a minha irmã, ela fala e escreve, né?
A minha mãe também, ela escreve e fala também, pronuncia bem o espanhol. Eu dou uma enrolada. É que se o cara já sabe um espanhol, o cara vai fazer uma viagem, o cara já se vira, né? É inglês e espanhol, né? Sim, sim. Tipo, a minha irmã viajou, acho que foi Cancún, uma coisa assim, e lá era inglês e espanhol, e ela sabe, e ela se deu bem no espanhol, porque era a língua que ela sabia, o meu cunhado no inglês. Mas, tipo, é quase um negócio. Hoje tu tem que ter, assim, né? Eu falo porque. É bem básico, na verdade, o isso. espanhol. O inglês já é algo mais complexo, assim, eu acredito, dito. Principal, digamos, de saber falar inglês, né? É importante, cara. Tem empresas, né, que hoje, tipo, pede no mínimo ali o básico às vezes de inglês ou espanhol, então é um negócio que é bem importante, né? Sim. Né? Apesar que eu tô te perguntando porque eu acho muito tri quem fala, assim, né? Quem desenrola, né? Sim, mas eu dou uma enganada. Tu só engana, cara. Enfim, eu sei que tu é músico, um baterista, mas eu sei que tu toca outros instrumentos também, né? Não toca só bateria, né? Não, toca um pouco de violão também. Tu arranha um violão. Isso. E eu sei que tu também, às vezes quando tu vem aqui, tu toca e canta, né? Eu gosto. Na verdade, eu comecei cantando antes da bateria, né? Cara, eu me lembro de ti na Seara. Isso. Tu foi da Seara, Sim, né? fui da Seara. Era Seara o nome, eu Seara. chamava de Igreja de Pedra. Isso, porque na verdade ela era a igreja luterana, né? Que todo mundo conhecia antigamente. Cara, eu me lembro que eu ia lá, não me lembro se era domingo de manhã ou se eu tô bem enganado, tinha um culto domingo de manhã. Sim, tinha um culto domingo de manhã. E aí o pastor Mário. Pastor Mário. E aí eu via tu tocar, assim, tu derretendo a bateria num aquário fechado. Eu tenho essas lembranças. Exatamente. Tu me corrige se eu tô errado, né? Não, é isso mesmo. E eu, nossa, cara. Mas eu acho que lá a gente ainda não... Acho que não trocava ideia ainda, né? Não, a gente foi trocar uma ideia. Tu já ia, na verdade, mas a gente nunca tinha tido um contato. Não, né? Daí quando a gente teve contato foi que a gente foi tocar numa igreja... Que o mesmo amigo que virou meu amigo já era teu amigo de muitos anos, né? Sim. Que era o Thiago. Então, ali que a gente se conheceu. Desde Thiago, ali, a gente já tem uma amizade de quase 20 anos já. Cara, que loucura o tempo. Eu tô ficando velho, hein, galera? Não só eu, né? Não. Tipo assim, já tô aqui, ó. O cabelinho já foi embora, né? Eu sei que tu tava me zoando o cabelinho, mas beleza. Vou meter um cap aqui, ó, galera, pra esconder o aeroporto de Mosquito. Mas enfim, cara, quando começou na música? Tem alguém da tua família que já era músico? Teu pai, tua mãe? Ou por onde veio essa paixão da batera, da música, cara? Porque tu é um multi-instrumentista. Mesmo eu te considerando um grande batera, eu sei que tu tem qualquer instrumento que tu pegar, tu vai aprender, assim, né? Tu vai tocar. Cara, vem do meu pai, né? Meu pai, lá na época do Uruguai, né? Que ele e a minha mãe se conheceram, isso um tempo... Antes até da minha mãe, meu pai já fazia aulas, né? Ele aprendia... Meu pai, se eu não me engano, ele andava... Cara, uns 300 quilômetros. Assim, pra mais, pra fazer a aula e depois voltar pra casa dele de novo, porque no outro dia ele tinha que trabalhar de manhã cedo. Nossa, cara. Então, era bem precário, assim. Ele morava bem no interior do Uruguai e só tinha um professor na cidade, assim. Imagina. E daí, cara, a música veio dele. Lá ele participava de eventos, assim, né? Ele tocava música regional, né? Então ele participava de eventos nas rádios da cidade, participava até de competição, assim, uma vez para tentar ganhar uma gravação numa gravadora na época. Que massa, cara. E aí veio do teu pai, mas e a bateria? Quando é que, tipo assim, tu olhou na igreja, aquela coisa de piar assim, aquilo ali, tu já tinha jeito pro negócio? Porque eu me lembro de vários bateras, por exemplo, o Andrei, eu me lembro que ele tocava nas latinhas, todo mundo dizia que ele tocava nas latinhas, assim, mas que ele já tinha um jeito pro negócio. Então, às vezes o cara pega aquele lance de olhar na igreja alguém e às vezes sei lá, tá na veia do cara mesmo, já é... Como é que foi contigo esse lance do amor pela batera? Cara, comigo foi engraçado falar. Talvez nem todo mundo sabe dessa história, mas meu pai, ele me deu uma guitarra quando eu tinha... Cara, meu pai me deu uma guitarra quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. Só que ele não deixava eu tocar a guitarra.
Ele dizia que Como é que é o nome do teu pai? Pedro. Ô, Pedro, o que tu tá pensando na tua vida? E ele não deixava, até era uma tele azul. Tele azul, era tele. Vai, era tele, Não lembro cara. a marca. Não me lembro a marca. Jennifer. E eu sei que meu pai trocou ele tinha uma TV e trocou a TV pela guitarra. Daí ele disse que a guitarra era minha, mas eu nem tocava naquela guitarra, cara. Ah, seu Pedro viajou. E como seu meu Pedro. pai, antigamente a igreja luterana, ela é uma igreja mais conservada, assim, então não tinha tantos músicos, né? Sim. E o meu pai começou o projeto de música na época, nessa igreja. Então não tinha muitos músicos, né? Daí teve um dia um ensaio que o batera não foi. E eu peguei um hi-hat, uma caixa e fiquei conduzindo o ritmo ali. Daí meu pai disse, até tem um jeito pro negócio. E foi daí que fiquei com desejo de aprender a tocar, de tocar batera. Mas, enfim, não fui tão profundo, assim, porque eu tinha muita amizade na rua, assim, dos amigos. Então eu gostava muito de jogar bola na rua, essas coisas. Mas a música tava ali. Sim. Digamos que ela estava começando a desenvolver na minha vida, assim. Tu teve algum professor, assim, nesse meio tempo? Ou, tipo, Cara, foi indo meio só autodidata, assim? Não, eu comecei tocando sozinho, praticamente. Tanto que na época, coitado do ministro de louvor da igreja, quando eles deixaram eu tocar num culto também, que não teve o batera, eu tocava o compasso e parava. Porque eu não tinha noção de que eu tinha que conduzir aquilo, né? Cara, um show de horror, né? Sim, porque eu vejo que a maioria do pessoal da nossa época, tipo assim, foi no empurrão. Sim, Né? Vai bastante. e te vira, né? E por um lado isso era bom, porque a gente aprendia muita coisa, né? No sufoco, né? Mas depois, daí teve um outro, foi renovando, né? A igreja foi evoluindo, né, na época. E daí teve um líder de louvor que ele decidiu, né, pagar algumas aulas de bateria pra mim. Legal. Daí o meu primeiro professor, o apelido dele era Bife, o Marcelo. Ele era da Assembleia. Bife. Hoje ele não mora aqui, ele tá morando na Europa e tal. Mas na época era o Bife, o Marcelo, né? E o Cabeça, que eram os batera da Assembleia na época, né? E a minha primeira aula de bateria foi com ele. Cara, que doideira, cara. Mas era difícil, né? Geralmente quem escolhe o instrumento de batera, não é? Era difícil, eu falei, mas é difícil o cara ter uma batera em casa, né? Sim. Comprar. Eu ouço de muitos pais de alunos meus, meu filho escolheu um instrumento tão caro. Porque na verdade, instrumento é caro, mas batera qualquer coisa, uma pele é cara. E teu pai nunca disse assim, filho, quem sabe eu vou comprar uma guitarrinha de novo pra ti. Não, Como até é que era esse lance assim? Na verdade, ele nem teve a proporção, né? Proporção, isso. De que eu ia ter o desejo pra tocar. Porque como a gente morava no pátio da igreja, então a bateria tava ali da igreja, né? Sim. Só que mesmo assim, esse período que a gente morou na igreja, eu não aproveitei, na verdade, né? Uhum. A bateria tava ali pra mim estudar. Daí que aconteceu quando começou algumas obras na igreja, e como a gente morava no pátio da igreja, eles tiveram que começar a usar as peças. Então a gente acabou saindo da igreja para morar em outra cidade. A igreja em Cachoeirinha, a gente foi para Gravataí. Uhum. E daí nesse período, assim como não tinha... A gente veio de uma família muito humilde, assim, meu pai, ele ganhava praticamente um salário para poder se sustentar ao alimento. Só para sobreviver dentro de casa. Como a gente morou muito tempo dentro do pátio da igreja, então não tinha aquela questão de como ia pagar uma água, como ia pagar uma luz. Então, quando a gente se mudou para Gravataí foi bem difícil, porque a gente não tinha um dinheiro assim para poder ir num culto, para poder fazer essas coisas, né? Então, nesse período foi um período mais complicado, assim. Daí que surgiu um ministro de louvor da igreja que decidiu pagar a aula de bateria para mim, né? Cara. E nesse percurso foi acabando conhecendo outras pessoas. Tu lembra o nome do teu professor, não? O meu professor primeiro foi Marcelo. Daí depois eu tive aula com Cabeça, né? Sim, tu conta. Cabeça. E depois eu fiz aula com Sesimbra. Sesimbra, sim. E fiz aula com Édipo.
O Daí Ed, isso já é sim. mais recente, né? Com o Ébano tu nunca fez. Com o Ébano, o Ébano eu sacaneei ele, se ele chegar a ver isso daqui, chegar a ver a nossa conversa, né? Eu fui, marquei a aula com ele, fui no dia da aula, ganhei um par de baquetas, porque ele dava baqueta para os alunos, e cara, eu não consegui mais fazer a aula com ele, porque o horário do meu serviço começou a não fechar junto com as aulas, assim, então acabei só ganhando um par de baqueta do Ébano e não fiz aula com Cara, que ele. sacanagem, cara. Bah, cara, o Ébano é um baita batera. Nossa, eu conheço assim de, né, não troco uma ideia, não sou amigão dele assim, mas de conhecer mesmo, assim, Sim, né, ele é um das redes, monstro, um né. monstro. Todo mundo falava bem dele desde a época, acho que ele tocou na Êxodos, Isso. né, era aquela coisa, eu tinha banda lá e tal, a gente olhava assim, né, tinha o Guita lá, claro, eu olhava pro Guita, mas eu sempre gostei de música, então o cara acaba perguntando quem é o batera, aquela Sim, coisa sim. assim. Cara, muito tri isso, cara. Muito legal essa parte da tua história que eu até não sabia, desse lance do Uruguai, de não sei o quê. Cara, não tinha noção, tu vê? Às vezes a gente não troca essas Sim. ideias, né? E falta a gente falar isso fora do podcast também, né? Ou fazer uma parte Sim, 2, sim. né? Eu sempre digo pro pessoal que às vezes podcast é um pedacinho pro pessoal até te conhecer. Porque se eu não sabia, tu imagina a galera. Porque às vezes que nem tu vem aqui no estúdio, tá? Ah, mas o Thiago toca bateria. Bah, mas quem é o Thiago, né? Quem é o cara por trás da bateria, enfim. Cara, eu queria te fazer uma pergunta, já que a gente tá falando de música. E eu fiz a mesma pergunta pro Will, né? O pessoal, na verdade, tinha mandado na caixinha de pergunta. O que tu acha? Tu tá ativo tocando, né? Sim. Pelo que eu sei, tu sempre foi ativo. Tu é um cara que investe bastante. Eu acho muito legal isso. E o que tu acha da questão dos estilos musicais, cara? Na verdade, acho que a pergunta foi que a pessoa fez a diversificação, a diversidade de estilos que hoje Sim. tá bem escassa dentro da igreja. Eu não tô dizendo todas, não quero que o pessoal dê em mim, mas na maioria, pela questão do que o worship entrou com muita força, Sim. né? E eu vou falar isso várias vezes, eu não tenho nada contra o worship, gente. Eu gosto, claro que eu venho de uma outra leva, né? Se eu fosse dar minha opinião, eu venho muito do rock, do pop, de uma outra época que ainda tá enraizada dentro de mim, eu sinto falta, mas eu quero saber o que tu pensa sobre isso, qual é a tua opinião de a gente só tocar um estilo dentro da igreja. Tem algumas igrejas que já estão se desvinculando, mas na maioria, vamos falar a maioria, que é a verdade. Não falando exatamente do worship, mas o que tu acha? Tu acha que poderia a gente voltar a tocar outros estilos, da galera abrir um pouco mais a mente? Qual é a tua visão sobre esse assunto? De tocar um estilo só dentro da igreja. Tem algumas igrejas que, se tu não tocar aquele estilo ali, cara, tchau e bênção, né? Ou tu entra no embalo, tu nunca vai poder falar, eu quero tocar um David Keeler aqui. Né? Tudo que tem fôlego, aquela coisa. Na verdade, tem alguns eu não sei lugares... se eu me fiz entender a pergunta. Alguns lugares, eles têm... como é que eu posso dizer? Cara, como se fosse uma lei, na verdade, né? Se tu não souber tocar tal estilo de música, tu não tá dentro do contexto, né? E, na verdade, eu acredito que, cara, possa ter, né, uma identidade da igreja, poder comunicar com a galera, ou comunicar com o público, né? Claro. Dependendo do público da igreja, se é uma galera mais jovem, se é uma galera intermediária, se é uma galera com mais idade, assim. Mas eu acredito que dentro desse contexto de estilo existe um respeito pela história de cada um. Uhum. Eu acho que o respeito pela história de cada um. Por mais que tenha hoje, o worship tá falando muito forte, e até o último culto que eu toquei, fui tocar numa congregação, o pessoal tocou, né, o worship, e eu não tô muito habituado, né, rolou alguma coisa, assim, porque, na verdade, a música, né, a música é uma arte, né, então tu tem que saber jogar e saber se posicionar em cada momento, né? Porque senão tu acaba ficando muito no automático, ou tu engessa muito, né? Eu acho que a arte não é tu se engessar. A arte, ela é uma expressão de um sentimento, né? E eu acho que quando tu tá dentro de um contexto musical, tu tenta expressar ele o melhor possível. O problema não é o worship ou tocar o black music, enfim. Tu tá dentro
da história disso e entender, né, o contexto musical. Eu gosto muito do Édipo, né? Foi meu professor, um baita batera. Monstruoso ele pra mim, assim. Podia vir aí, né, Édipo? Sou fã dele. E o Édipo, cara, quando ele vai tocar lá na igreja, que eu sou da AD55, sim, quando ele vai tocar no culto jovem, por exemplo, nos cultos de jovens, ele imprime o estilo que vai ser tocado. Que legal. A caixa dele tá dentro do contexto do som, né? A afinação da batera dele tá dentro do contexto do som, assim. Então ele é um cara, uma referência, porque ele é um cara que toca Brasil. Ele é dentro do contexto, se for ver uns vídeos dele no YouTube, cara, ele destrói tocando ritmos brasileiros, assim. E fora outras coisas, né? Música regional da nossa região. Cara, ele é um cara, assim, pra mim, excelente, assim. Uma referência. Então, ele é um cara que veio de uma criação musical muito imprimida, assim, em relação à música brasileira, enfim, outras coisas, porque ele é um cara que vive da música, ele é professor, né? Ele enfim, tô falando bastante, fazendo propaganda aí de ti, Édipo. Édipo, manda um parzinho de baqueta pra ele, por favor. Mas eu digo assim, dando ele como referência, sim, por causa que eu aprendi com ele isso. De quando for tocar algo, né, que tu tem que estar dentro do contexto. É que nem a gravação aqui. Não tem como eu gravar um worship ou um pop rock se a minha caixa estiver aguda, por exemplo, né? Sim, sim. Não combina com o contexto o contexto musical, né? Falando dentro da música, né? Uhum. Foi essa a tua pergunta, né? Exatamente, porque o que tá acontecendo, é o que eu comentei com o Will, tá se virando, eu brinco, é uma seita, cara. Se o cara não toca, eu digo que, desculpa, gente, mas vamos falar do worship aqui, só um parentezinho. Se tu não toca worship, tu tá fora da seita, entendeu? Então, sim, tipo assim... Daí eu acho que daí, quando vira seita pra mim, que tipo, se tu não toca aquilo ali, não presta mais, eu acho que daí começa a ficar ruim. Que nem tu falou, não é questão do worship, é imprimir, às vezes, a identidade do negócio, é estar com a roupa certa no... Tá, mas não tem outros estilos mais pra gente tocar dentro da igreja? A gente só vai tocar aquilo ali. Porque eu daí ouvi de algumas pessoas, é uma vibe, Como é que o cara falou pra mim, cara? Não é nem um sentimento, ele disse que worship, eu não sei qual é a palavra que ele usou, mas tipo, a atmosfera do... Tá, mas o rock também tem sua atmosfera, sim, velho. Sim. Poxa, eu sinto uma energia louca. Tu vai dizer, porque tu é do rock. Não, cara, às vezes tu vai vir aqui em casa, eu tô tocando bossa nova. Como que eu sou do rock? Eu gosto de música. Sim. Só que eu acho que quando a gente foca só num lance ali, eu acho que fica... Uma hora se torna chato, cara. Porque falando do contexto igreja, tu que toca bastante... Cara, tu vai ter pessoas de vários... tu tem pessoas de vários nichos. A pessoa que... Tu tem uma criança, tu tem um adulto, tu tem um senhor. O senhor, daqui a pouco, tu vai tocar uma... mas a gente não vai conseguir agradar a todos. Não, ok. Mas daqui a pouco o cara gosta de uma música mais congregacional. Sim. De uma música tipo ali, a Ademar de Campos. É onde é que eu vim. Né? Isso. É aquela coisa. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto desse estilo de música. Então, não é quando o pessoal fala, o Jonathan veio de banda de rock, aquelas coisas. Não, cara. Só que eu tô realmente fazendo essa pergunta porque eu quero saber, cara, como é que tá o pensamento do músico, que nem tu, que eu já vi tocando vários estilos, tendo que tocar worship. Pô, eu fico imaginando ali, né? Teve um amigo meu de São Cipé, o Joãozinho, um abraço pra ele, que ele disse, mas é prataria, hein? Sim. Ele toca em bandinha e coisa, e ele ouve o worship. Pá, sim. Na verdade, parece, né? Parece que a relação do estilo, ele é simples também, né? Vamos defender um pouco também, né? Sim, vou defender um pouco essa parte, galera. Boa. Todo estilo, ele existe, tem uma dinâmica dentro do... Perfeito. Dentro do groove, né? Do worship, né? Por isso que eu digo, tem um contexto. Claro. Tem uma musicalidade dentro disso, né? Só que às vezes a galera acha que é só
crescente e atacar no prato. E na verdade não é isso. Tem todo um contexto, né? É isso. Para aplicar isso, né? Que eu também tô. Eu, nesse momento, tô aprendendo, né? A dentro disso, né? Porque eu gosto muito da pressão. Da pressão da música, do worship, assim, a Sim. pressão eu curto demais, assim. É E eu tri. tô. A música, na verdade, a gente aprende ela quase infinito, né? Porque tu não para de Não aprender, para. né? Eu hoje eu sou eu toco bateria, enfim, só que eu não sou uma pessoa frequente dentro disso, né? Uhum. Eu tenho meu trabalho, eu trabalho numa empresa, uma distribuidora de alimento, então Legal. eu trabalho com vendas, eu não tô direto na música, né? Frequentemente, assim. Então, mas dentro disso, né? Falando dentro do estilo, eu acredito que também existe, né? Voltando lá no contexto que eu falei, de que tu tem que estar profundamente também sabendo o que tu vai aplicar dentro desse estilo, digamos, do worship que a gente está falando, Uhum. para tu poder também ter o sentido de não cobrança, que cobrança é muito forte, né? Sim. Porque hoje quando tu vai servir a igreja, né? Tu vai falar da tua igreja local, tu tá se posicionando como um servo, né? Perfeito, Para perfeito. que senão se tu vai dizer assim, assim, ter aquele sentido como obrigação, então tu já não tá servindo, né? Então hoje esse contexto musical a gente tá sendo aplicado muito dentro da igreja, cada um tem sua igreja local, enfim. Uhum. Então, eu acredito que tu tem que ser bem cauteloso no sentido de como tu vai ampliar isso, ou como tu vai dar esse segmento para que, enfim, o batera, o guitarrista, o tecladista, ou a banda vai seguir também com prazer, né? Porque tu vai estar servindo ao Senhor em primeiro lugar, né? Cara, Não falando sobre um ritmo só, né? sobre um estilo, É né? isso. Eu achei bem importante isso que tu falou da questão do servir, né? E se perder um pouco isso, né? Do cara não entender qual é o real sentido, o que ele tá fazendo ali, né? Porque imagina quantas pessoas daqui a pouco, vamos dizer, vê um roqueiro. O cara é só do rock, mas ele se converteu, tá tocando na igreja. Daqui a pouco dele sair da igreja porque lá tá tocando worship, ou tá tocando bandinha, ou tá tocando qualquer outro estilo, tá? Porque a gente tá falando do worship. Sim. Mas falta um pouco também, eu não sei se é nesse ponto das pessoas, cara, ou dos líderes, explicar pro cara exatamente essa questão do comportamento do músico, do qual é o intuito do lance de servir realmente. Cara, será que tu consegue largar a tua bateria e ficar lá sentadinho só olhando? Porque tu tá ali, porque hoje vai vir tocar outra pessoa, tu entendeu o que é o servir mesmo. Cara, quem sabe hoje tu vai ficar lá na porta. Então, às vezes a gente tá tocando ali, mas a gente não entende o real sentido do negócio. Aí, claro, se tu vai levar pros estilos musicais, não é o que tu gosta. É que daí tu falou um negócio muito importante, a questão do contexto também que a igreja tá inserido. Daqui a pouco os caras são só do worship mesmo. E se tu não curte aquilo ali, meu, então tu não vá, porque aí tem um lance do servir, do estilo e de tudo isso, né? Não é só um estilo musical. Não, a gente toca isso aqui, só que é o seguinte, não é o que a gente gosta, a gente tá servindo a Deus, então... E ponto final, né? É o nosso... É isso mesmo. Né? A questão do servir, do comportamento, não de um músico, do Thiago Borges. Sim. De quem é. É isso mesmo que tu falou, né? o comportamento, né? Pode Porque, na verdade, tu fica... tu não pode ficar engessado. Existe, tá, beleza, a igreja tá sendo... Tem muitas igrejas que eu já participei, assim, de ter ido um culto, tocar... que a característica da igreja e o estilo musical tá dentro do worship e comunica todas as idades, no caso. Perfeito. Desde os jovens, desde dos juniores, né? E desde da galera mais velha, assim, né? Das pessoas mais de idade, né? Comunica, ok? Mas eu também vejo que o pessoal não desrespeita aquela pessoa
que talvez vamos falar assim, não gosta, não curte, não se adaptou com esse estilo musical, porque vem da época, por exemplo, da minha época, que escutava Ron Kenoly, escutava Aline Barros, Sim. Adhemar de Campos, que são músicas congregacionais que falam até hoje, tanto que uma galera do worship tá migrando essas músicas para dentro do estilo. Né? Estão dando uma roupagem nova. Estão dando uma roupagem nova, né? Então, tá comunicando, o estilo tá comunicando. Mas eu acho legal, de vez de tu não obrigar, que nem eu falei que essa palavra é muito forte, né? Mas tu fazer que a galera que tá entrando, ou que a galera que era que nem desse meu tempo aí, fazer ela entender em relação à comunicação, né, deste estilo para a igreja, ou para a galera que tá entrando, né, porque se esse sentido foi uma vez que nem o Daniel Cabeça falou para mim, se isso for uma oportunidade de comunicar aquilo que Deus quer fazer, cara, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas e se for uma coisa de comunicar aquilo que é bom pra mim, como um músico, porque o artista, ele tem esse lance, né? Que a arte, primeiro tem que se comunicar a ele, para depois que comunicar às pessoas. E na verdade o servir a Deus é servir, né? Eu sirvo amar ao meu próximo como a si mesmo, Perfeito. né? Então eu acho que é desse ponto, não é sobre um estilo musical falando de propriedade, mas sim sobre aquilo que vai comunicar às pessoas em relação na parte de Deus, né? Que na verdade é desse contexto que a gente vive hoje, né? Em servir ao Senhor em primeiro lugar, né? Eu acho que essa é a comunicação em primeiro lugar que a gente deve ter dentro de qualquer estilo de música, né? Qualquer música, enfim. Cara, muito bem colocado. Tu explicou pra mim, assim, tu falou de um jeito que, cara, eu queria falar bonito assim, gente, tá difícil, meio que dou uns enrolados. Mas, cara, tem uma pergunta dentro disso que a gente tá falando que é super, que eu acho bem importante. Eu queria saber a tua opinião sobre a musicalidade e a espiritualidade, né? Um versus o outro, né? O cara que é muito técnico, mas não digo pouco espiritual, é o cara que não... O que tu acha daquele cara que, ele toca... Vamos falar de batera, que é o teu instrumento? Não vou falar do meu, tá, gente? Vou tirar o meu aqui, que é a guitarra. O cara que é muito... o cara mete os gospel shops, faz as viradas, tercina, cestina, essa coisa arada toda... Mas, cara, quando o cara tem que soltar uma palavra ou falar com alguém, o cara tá precisando de uma ajuda, o cara não... Porque eu penso muito assim, sabe, Thiago? O cara tem que ter a palavra dentro do cara. E não é nem o papo de blá, blá, blá. É o lance de quando o cara vir precisar de uma ajuda. Mano, tô com um problema assim na minha casa. De tu vai falar o quê pro cara? Cara, faz uma virada de tercina lá que resolve. Então, eu vi isso uma vez o Israel Salazar falar que a gente tem que ter o equilíbrio. E aí eu te pergunto, o que tu acha sobre o cara que é muito técnico? E vamos usar a palavra espiritualidade mesmo. É pouco espiritual, não busca muito, não se enche realmente de Deus. Porque a música, pra mim, é uma coisa secundária. Eu preciso de Deus. Eu preciso dele na minha vida. Eu acho que daí tudo anda melhor. Agora, o que tu acha sobre musicalidade ou versatilidade versus espiritualidade, que seria, acho que a palavra. Cara, eu acho que isso é uma coisa que vem de bastante tempo, né? Ou a galera estuda muito e se torna monstruoso, ou a galera estuda pouco e se torna uma pessoa bem apta à palavra, apta enfim, né, digamos, a espiritualidade, né, porque eu acho que a espiritualidade não tem um termômetro, e a música até tem um termômetro às vezes, tu vê, né, a pessoa que tá com uma habilidade maior ou menor, né, dependendo do estilo que ela tá tocando. Mas eu acredito que a música sem a espiritualidade, ela se torna vazia. Se torna uma música. É como tu for num estúdio, né? E estudar um tema musical, por exemplo. Né?
estudar um groove, estudar um tema na guitarra, estudar um tema, né? Porque tu vai estar praticando agora quando Deus está em primeiro lugar, é que nem falar na passagem lá quando o tamborim, quando Miriam começou a tocar os tambores, né? Então, em relação fala ali da presença de Deus e tal, que eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que é nisso aí, né? Então, teve uma vez, tem um testemunho até muitos anos atrás, do batera do David Keelan, onde ele estava ministrando. O David Keelan até deu esse testemunho, mas é de muito tempo atrás, que o batera ele começou a ministrar nos tambores e uma mulher foi curada dentro do culto, assim. Porque ele estava ministrando através da bateria, né? E eu acredito muito nisso, que tu pode ministrar através do teu instrumento. Se tu tiver uma conexão, né? Em primeiro, por isso que eu acredito que sim, existe, por exemplo, lá na igreja, tem alguns momentos, né? Por exemplo, no Propulsão, né? Que é no nosso culto de jovens, que o pessoal, eles estudam ali uma música, enfim, um groove e a galera executa, mas naquele momento eles estão... É um momento que eles usam ali no momento da oferta, que eles usam aquele momento para mostrar suas habilidades, enfim, não estão se mostrando para as pessoas, no caso, mas para ter um momento ali também de tocar algo que eles gostam, que curte, a galera também tá curtindo, né? Mas antes daquilo dali, vem o Senhor em primeiro lugar, né? Porque eu acredito que quando tu tá com conexão com Deus, né? Tu tá num ambiente desses, tu sente, tu tem essa sensibilidade de quando existe uma ministração, né? Através da música, né? E o cara mesmo que tá tocando, às vezes quando o cara não tá legal, tu sente que é só aquilo que tu estudou, na verdade, né? Quem já não passou por isso? Então, eu acredito que tem um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio. Tem que ter. Tem que ter sempre, né? Que nem eu falei lá antes, hoje eu sou uma pessoa que eu não tô apta musicalmente, frequentemente, né? Dentro do contexto musical, assim, né? Eu tenho o meu trabalho, né? E depois acaba vindo servir, mas eu tento, quando eu vou servir, fazer o meu melhor possível. Eu tenho um momento de estudo durante a semana. Eu moro num apartamento hoje, então eu tenho um momento de estudo, pelo menos meia hora ali, eu fico praticando algo que eu já estudei, alguma linha de rudimentos, ou alguma música que está sendo tocada bastante, assim. Então, eu tento tá sempre por dentro do que tá acontecendo, assim, né? Mesmo não estando tão frequentemente tocando, assim, né? Hoje, assim, como eu já toquei um tempo atrás e tal. Mas eu tento estar por dentro, né? Disso, mas eu acredito que além, cara, o Senhor, cara, ele é a fonte de todas as coisas, né, meu? Perfeito. Porque é são, como é que se fala a palavra, né? Que é do teu interior fluirão os rios de água viva, né? Então eu acredito que começa de dentro para fora, né? É um negócio. E é difícil. Parece que alguém vai estar assistindo e tá dizendo, mas o cara. Não. Não é uma coisa tão fácil, né? Não. Mas eu acredito que de a gente entender que o Senhor vem em primeiro lugar, né? Mas dentro disso, daí vem o contexto da excelência, né? Daí da parábola dos talentos, né? Deus dá vários talentos, é aquele que não cuida e tal. Eu acredito que tem um equilíbrio, sim, né? Tem um equilíbrio, mas sempre o Senhor é em primeira instância, né? Porque a gente que é apaixonado pela música, tu sempre vai se dedicar. Tu sempre vai dar o teu melhor, né? Vai querer investir tudo, né? Isso é automaticamente, né? Mas Deus tem que estar sempre colado
dentro dessa situação. Acredito que Deus chamou, falando da música, dentro do servir a Deus, né? Deus deu essa ferramenta para que a gente possa transmitir o amor dele, né, para as pessoas, né? Como eu disse, a música é uma arte, ela já transmite um sentimento, né? Sim. E com Deus dentro disso é melhor ainda, né? Cara, perfeito. Então, realmente, é o que eu imagino. É o lance do equilíbrio, né? O cara falou excelência. Eu não posso só... Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que buscar, é o que vai me alimentar, é o que vai me deixar de pé. Mas daí a gente é músico, tu falou, o cara ama, por que o cara não vai investir? Por que o cara não vai buscar fazer melhor? Por que o cara não vai comprar uma pele de batera melhor? Sim. Porque se a gente fosse entrar nesse lance da excelência, que seria um ponto, vem o papo do tipo que a gente ouviu muito tempo, que eu comentei aqui, que é, Deus vê o coração. Mas daí eu não tocar no tempo, fazer as coisas tortas... não combina também, né? Daí então não Deus, combina. então Jesus, ou Deus, eles estão vendo um coração relaxado, né? E eu acho que eles não ficam felizes, né, mano? Não. Então, tipo, é umas coisas que tu falou, tu usou a palavra, não combina, né? Não combina, né? Então eu não posso ficar me botando atrás de arvorezinhas, me escondendo pra, tipo, não, mas beleza, até... Não, só um pouquinho, serve pra uma coisa, não serve pra outra, né? Então, realmente, eu sempre que eu posso, eu invisto. Eu agora não tô tanto no âmbito tocando, mas é como tu falou, é uma coisa que a gente ama, por que tu não vai querer fazer o negócio, né, cara? Sim. Então, claro, só que hoje eu acho que a gente tá mais maduro e a gente sabe, a gente tem a percepção de saber que o quanto é importante o que tu falou, Deus em primeiro lugar. Senhor em primeiro lugar. A música é secundário, é um dom que ele deu, uma ferramenta que ele nos deu, como tu falou, e a gente tem que saber administrar bem. Pra uma hora que a gente tiver, que nem a gente teve lá no Viaduto da Conceição, tocando pros drogados, a gente ter alguma palavra pra falar pra eles e não só acordes, né? Sim. Claro que a gente sabe que Davi tocava harpa, ele tava bem espiritualmente, os espíritos maus saíam de saúde. Tem um código, uma energia muito grande na música, né? Código espiritual. Só que quando eu te fiz essa pergunta, exatamente, foi o que eu imaginei que tu ia responder. Exatamente, tem que ter o equilíbrio e botar o Senhor em primeiro lugar, né? As outras coisas, elas vão... E dentro da igreja, né? A igreja local, eu acredito que tu se desenvolve dentro... Quando tu fala local, é que tu congrega? Isso, é a igreja que a gente congrega, saber, né? Eu ouvi muito falar, assim, muitas pessoas, cara, se dedica na igreja local, que é a igreja onde que tu congrega, a igreja que tu serve. E eu sempre fui um cara que gostei muito de sair pra tocar nos lugares e tal, e às vezes não dava tanta importância pra essa palavra, né? E a igreja que a gente congrega, que é a igreja local, ela te ajuda muito a desenvolver isso, né? Porque tem pessoas muito experientes que quando a gente tem disposição em aprender, elas te dão um norte, né? Com a experiência de vida delas, com a bagagem musical, com a bagagem espiritual, né? E eu acho muito interessante a gente, deixando aqui, né? Prestar muita atenção na nossa igreja local, né? Nossa igreja que a gente congrega. Às vezes tem situações que acontecem, né? Que nem... A igreja é uma família, né? Perfeito. Aprendi com um amigo que eu fiz há pouco tempo, assim, pastor, Ricardo, o nome dele, que ele fala sobre isso. Thiago, a igreja local, a igreja que tu congrega tem que ser a tua família. E a família tem seus problemas, né? Tem suas dificuldades. É verdade. Então, tudo claro, cada pessoa tem a sua vivência dentro do lugar onde é que ela tá. Mas a igreja local ela é muito importante para esse desenvolvimento em relação à música, em relação ao servir, né? Porque não é sobre a música, né? Sobre o worship, sobre o estilo musical daquilo que a gente gosta, mas sobre aquilo que a gente pode ser em Deus e servir a Ele, onde a gente vai estar, na igreja onde é que a gente vai estar, e o respeito que a gente vai ter sobre a liderança que tem sobre nós, né? Então, eu queria deixar isso, né, Bo? Forte, cara. Isso que tu falou muito, muito importante, cara. Que mais pessoas tenham essa visão, né? Porque eu fico com medo, assim, quando eu vejo a gurizada, assim, com uma visão
muito fora, assim, do que é o servir, do que é tá lá, que nem a gente tava falando aqui, dessa questão de musicalidade, espiritualidade, né? Que a gente possa cada vez mais alimentar essa geração, quando eu falo geração da gurizada Sim, agora, sim. né? Com coisas boas e com coisas que realmente têm valor, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que muitas coisas têm se perdido valor, às vezes até mesmo dentro da igreja, né? Sim, sim. Então, que a gente possa estar cada vez mais enraizado dentro da palavra de Deus e que seja exatamente o que a gente lê nas histórias, que a gente possa ser a Bíblia que o mundo lê, né? É verdade. Que a gente não seja só simplesmente isso que a gente tá aqui, blá, blá, blá. Sim. Que as pessoas vejam o Thiago Borges entrando na igreja e não vejam o batera, vejam o servo. Sim. Né? Que o servo de Deus tá entrando, o cara que serve, o cara que é amigo, o cara que ajuda o próximo, pra depois lembrar que tu é o batera. Sim. Cara, eu quero te agradecer por tu ter aceito o convite. Eu tô muito feliz de estar batendo esse papo aqui. Pra galera que não te conhece, a gente tem uma história Sim. bem longa junto. A gente já tocou em vários lugares. Se a gente fosse falar daqui também. Nossa, muito. Acho que a gente tem que fazer um podcast pra falar das indiadas que a gente fez. Verdade. Né? Verdade. Botar o Will uma hora aqui, a gente fazer um som junto. Vai ser um podcast verdade. meio musical. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem pra galera, cara. Tipo, pros músicos, assim, né? Pra galera que tá começando. O que tu acha que hoje realmente é essencial pro cara ser um bom músico? Já que a gente falou de servir, a gente falou de espiritualidade, de musicalidade, o que hoje tu acha que é essencial? Assim, qual é a mensagem que tu deixaria, mano? Bem tranquilo, bem aberto. Cara, a mensagem que eu deixo é... Quando, dependendo de quem começar ou qual lugar, ou qual igreja, porque a gente tá falando bastante da igreja, que foi do contexto que é nosso... uma vez eu fui fazer aula com Cabeça, Daniel Cabeça, e eu não tinha grana pra pagar a aula, né? Daí ele disse assim, não, meu, fazer a aula e tal. Daí eu disse, cara, vou ter que parar de fazer a aula, porque não tem como eu estudar, não tenho dinheiro pra pagar. Daí um dia ele falou pra mim assim, mas tu acha que precisa de dinheiro pra estudar? E eu fiquei com aquilo, mas... E é verdade, cara. Hoje melhor ainda, né? Porque tu tem... Nossa! Né? Tu tem todo um leque ali, né? Na internet, que tu pode procurar vários vídeos. Tu vai lá nos Estados Unidos fazer uma aula com Dave Weckl ou com qualquer outro, né? Se tu pesquisar ali, nossa, é monstruoso, né? Antigamente não, como é que tu vai estudar, né? E eu acho que não tem fronteiras, né? Meu pai, isso há muitos anos atrás, meu pai tá com quase 80 anos, né? Ele foi atrás dos estudos dele, né? E ele mostrou que não precisava de dinheiro para poder estudar, né? E hoje ele é um bom violonista dentro do estilo dele, né? Então o que eu quero dizer que não é o equipamento, né? Uma vez eu achei que o equipamento ia me ajudar a tocar melhor e na verdade não é o equipamento, né? É a tua força de vontade, não é o dinheiro, é a tua força de vontade de tu aprender. E uma coisa que eu tenho aprendido, que eu falo sempre sobre a arte, né? Às vezes existem limitações, né? Porque às vezes tu vai ver o cara... Falando da minha parte, né, da bateria, tu vai ver o cara destruindo, fazendo viradas, e o cara não vai saber. Como muitas coisas eu já tentei fazer, eu não sei, eu não consigo fazer, né, e hoje eu tô aprendendo ainda, como eu disse, eu não tô num convívio musical, mas a música é uma arte, né, ela vai, às vezes tu vai estar limitado, mas tu não pode deixar de expressar ela. Perfeito. Né? Então é isso que eu digo, não se limita, não tenha limitações, não deixa de fazer porque tu não tá conseguindo aplicar que nem a outra pessoa. O que é importante é prosseguir, né? É ter um caminho e procurar pessoas que te podem elevar, né? Que te ajudam a tu progredir dentro da música, né? Que nem eu disse, não precisa de dinheiro para estudar, mas o esforço de ter um professor é essencial, porque o professor ele te confronta, né?
Tu ter uma aula com o professor é um confronto, né? De tu melhorar, né? E existe autodidata, assim, né? Tu pode aprender, mas o professor é essencial, assim. Eu melhorei muito quando eu tive aula presencial e tive meus professores, né? Então, muita coisa que eu posso estudar hoje é porque eu aprendi numa aula, assim, né? Então, isso que eu deixo isso. Não tenha limitações para aprender, né? As limitações existem, mas isso não pode ser uma barreira para tu desistir, né? Um dia roubaram meu carro com todos os meus equipamentos dentro, que foi da primeira vez que eu tive dinheiro para comprar, e roubaram tudo que eu tinha, caixa, pratos. E a igreja que eu congrego hoje, eles fizeram um movimento e eles me deram uma caixa. Ah, que massa. E eu tenho essa caixa até hoje. Então, eu quero deixar dito que não desiste e põe o Senhor em primeiro lugar, que tudo nele pode acontecer. Te agradeço, meu amigo, tá louco, por essa oportunidade. Não é só uma conversa, mas é um ambiente onde o Senhor tem tido presente. Que Deus abençoe a tua vida. Cara, eu que te agradeço. Que lindas palavras. Até me emocionou, cara, porque tu é um cara que é um irmão pra mim, então... Cara, sem palavras. Conversar contigo é sempre um prazer, uma honra, uma bênção. Eu aprendo muito contigo. Pena que a gente não tem mais tempo, que a nossa vida é tão corrida. Eu quero te agradecer imensamente por tu ter aceito esse convite. Quero poder fazer outros podcasts contigo, porque essa galera precisa conhecer mais quem é tu. Eu sempre brinco, né? Que pessoas possam... Que Thiagos Borges possam nascer mais, para que as pessoas possam estar mais próximas de Deus. Porque toda vez que eu tô contigo, eu me sinto mais próximo de Deus e tô muito feliz, gente. Obrigado, meu amigo. Obrigado por ter assistido esse podcast. Pessoal. Uma alegria. Espero que vocês gostem, curtam, divulguem esse trabalho, porque esse podcast é do Senhor. Esse trabalho é do Senhor, amém, cara. Amém. Eu quero te agradecer. Obrigado, cara. Deus abençoe. Valeu, galera. Tamo Até junto. a próxima. Valeu, pessoal. Esse foi o Thiago.